Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Hoje estou aqui com a doutora Alessandra Melhado, acertei? Acertou, muito sobrenome bom. sempre me engasga, que é dentista especialista em ortodontia. Exatamente, ok? isso. E ela tem um diferencial. Ela trabalha com alinhadores, que é uma versão nova dos aparelhos. Exatamente. Então vamos lá, tudo bem? Tudo. Finalmente você veio. Exatamente, prazer estar aqui, viu, Luca? Prazer mesmo. É isso, né? Na verdade, os alinhadores, ele veio com o advento da tecnologia. Tá. Então, como ele funciona? Eu quero só aqui deixar claro que o resultado final de um tratamento ortodôntico independe do tipo de aparelho. Então, se você chega no meu consultório e fala, eu preciso corrigir a minha mordida, eu vou fazer um plano de tratamento. Tá. E isso pode ser corrigido tanto com aquele aparelho colado quanto com os alinhadores. Tá. Qual é a diferença? Qual é a diferença? O paciente gosta dos alinhadores por ser mais estético, por ser mais confortável e pelo fato dele não precisar se incomodar tanto quando come, quando escova os dentes, porque o outro aparelho antigo, aquele que a gente cola a pecinha de metal ou de porcelana em todos os dentes, ele incomoda mais o paciente. A rotina do paciente fica mais complicada pelo fato da escovação. Pelo fato do paciente não poder tirar esse aparelho hora nenhuma e durante todo o tratamento ele fica com... Os alinhadores dá para tirar? Exatamente, essa é a grande diferença. Nossa, tirar para escovar. Tira para escovar. De repente, ele precisa ir num aniversário, ele precisa ir num casamento, ele tira o alinhador, ele vai sem, ele pode comer, ele pode beber, depois ele chega na casa dele, escova os dentes normalmente e volta a usar um alinhador. Então, o ideal seria todo mundo usar alinhador. Mas é o futuro da ortodontia, com certeza vai ser os alinhadores. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, 50% dos tratamentos ortodônticos são feitos com alinhadores. E no Brasil você não tem esse número? Tenho, apenas 5%. Nossa Senhora! Então, a gente tem um mercado enorme. Ele é mais leve, né, o alinhador? Eu não diria que ele é mais leve, né? É uma outra forma de movimentar os dentes, que para o paciente é muito mais prática, às vezes, dependendo do grau de complexidade do caso, mais rápida e uma coisa que conta muito hoje em dia, muito mais estético. E aí, às vezes, você pode perguntar para mim, Alessandra, mesmo com toda essa tecnologia, o resultado final de um paciente que trata com alinhador e trata com um aparelho convencional é o mesmo? É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Quando uma pessoa me procura no consultório, ela me procura para eu tratar a mordida dela. O alinhador, ele é mais uma possibilidade de tratar com todos esses requisitos que eu disse agora. Estético, confortável. Eu usei aparelho na década de 70, que era muito mais precária, né, a odontologia naquela época, né? Não era mais precária, mas era o que tinha, eu não sou dessa época, mas era o que tinha para aquela época em termos de tecnologia. Então, era mais precária. E eu lembro que quando era o doutor Ednar Brito, provavelmente ele já se foi. E ele punha, quando você coloca o aparelho fixo e separa os dentes, dá uma dor. E eu tinha muita dor naquela época. Hoje em dia, imagine, nem com os aparelhos, muito menos com os alinhadores, o paciente passa por isso. É uma coisa interessante essa pergunta sua. Eu falo que é lógico que hoje a gente trabalha com uma quantidade de força muito menor dentro do limite biológico do dente, tá? E o dente, ele é igual à nossa vida.
a gente só sai do lugar a partir do momento que a gente recebe um empurrão. Tá? E o dente é a mesma coisa. Um estímulo. Exatamente, um estímulo. Como que o dente sai de uma posição errada e vai para uma posição certa? A partir de um estímulo. E hoje, com os alinhadores, a gente consegue medir esse estímulo a cada troca de alinhador. Olha, então, que legal. Exatamente. Então, a força é distribuída de forma totalmente previsível ao longo de cada alinhador. É um tratamento mais confortável, mas isso não significa que quando o paciente vai trocar o alinhador no dia que está programado, ele não vai sentir nada. Lógico que ele vai sentir menos, bem menos, do que na sua época. Lógico. De 60, Lógico. Tá? Mas ele sente menos porque essa força já é pré-programada e diluída entre todos os alinhadores. Mas naquele dia que ele tem que efetuar a troca, ele vai sentir uma pressão, vai sentir um incômodozinho. E eu gosto de ressaltar isso, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas divulgando sobre os alinhadores, dizendo que ele é muito mais rápido, dizendo que ele é indolor, e não é bem assim. Não é bem assim. Ele é sim menos indolor, mas no momento da troca dos alinhadores, o paciente sente uma ligeira pressão, que é normal, que é natural. Tá, pressão não é dor, são coisas diferentes, tá? Em relação a tempo de tratamento. Eu ouço muitas pessoas, ou o próprio paciente chega no consultório e fala, eu quero colocar um alinhador porque eu sei que ele é mais rápido. Ele é mais rápido dependendo do grau de complexidade do seu caso. Se for um caso mais simples, é lógico que a gente trata com uma quantidade de tempo menor e com uma quantidade de alinhadores menor. Mas se o seu caso for um caso complexo, depende sim de um tempo maior, tá? Então, hoje em dia, eu gosto de falar que os alinhadores, eles são sim mais rápidos que os aparelhos tradicionais, apenas 20%. Mas isso já é uma coisa que beneficia o paciente. Porque ele fica com um tempo menor usando os alinhadores e sem nenhuma peça de metal colada no dente. Então, ele passa por esse processo de maneira muito mais gostosa. Tá. Isso eu gostaria de ressaltar. Tá. Milagres não existem. A ortodontia mudou muito, né, nesses anos. Ela se modernizou muito. É uma das especialidades da odontologia que mais se modernizou, não foi? Eu acredito que todas as especialidades da odontologia se modernizam. Continua igual. Para tirar o dente continua igual. Boa resposta essa sua, né? Mas hoje a gente tira muito, eu não faço extração, mas hoje tira-se muito menos dentes do que na época dos nossos pais. Então, eu tenho 49 anos e a minha geração é a primeira geração que vai envelhecer com quase todos os dentes na boca. É verdade. Então, esse fato é um fato muito interessante, porque se a gente pegar, às vezes, os nossos pais ou os nossos avós, eles perderam dentes. E a minha avó... Minha mãe foi no dentadura. Dentista, todos os dentes, fez dentadura. Dente bom? Exatamente. Então, a minha geração é a primeira geração que vai envelhecer com a maioria dos dentes na boca. Isso é um grande progresso. A odontologia deu um salto, principalmente a odontologia brasileira, que é considerada hoje a melhor odontologia do mundo. Sério? Ai, que notícia boa. Do mundo, sim. A faculdade a USP de São Paulo, junto com a de Ribeirão e a Unesp, são consideradas as 3 maiores e melhores faculdades de odontologia do mundo. Olha que espetáculo! Exatamente. E temos uma tecnologia menos desenvolvida pelo fato de ser cara do que o próprio Estados Unidos. Tá? Então, a odontologia teve um salto gigantesco.
Me conta, antes da gente começar, você estava falando que a odontologia estuda A ortodontia. a ortodontia, estuda O crescimento crescimento da da face do face. indivíduo. Vamos falar Eu sobre isso. gosto de ressaltar isso porque todo mundo, inclusive os pacientes, né, acham que ortodontia é colocar o dente no lugar. Eu achava isso. Esse é o efeito colateral de um bom planejamento ortodôntico, tá? Tá. Mas a principal, eu gosto de falar sobre isso, o principal foco da ortodontia é determinar, potencializar, ampliar, planejar e diagnosticar todo o nosso crescimento facial. E a partir daí, a gente trata, planeja e diagnostica o posicionamento dos dentes. De acordo com o seu crescimento da face, é que vai aparecer o seu problema de mordida, o seu posicionamento dos dentes. Porque às vezes o bebê nasce, quando tem 2 aninhos assim, o dentinho é bem separado, mas tem que crescer para aparecer. Isso. Na verdade, uma outra dúvida que as pessoas têm é qual é a idade correta para eu levar o meu filho no ortodontista. Tá. Existe uma diferença, porque a ortodontia ela é uma especialidade da odontologia Tá. que tem capacidade de saber se uma criança, a partir de 5 ou 6 anos, que é a idade correta, que os pais devem levar os filhos para o ortodontista. Então, o que a gente já vê nesse período? O crescimento da face. E ali a gente já pode intervir se o crescimento da face não está acontecendo de forma harmônica. Essa é a principal função da ortodontia. E às vezes não está acontecendo de forma harmônica em função da arcada dentária. Ao contrário. A arcada dentária está apresentando alguns problemas que são provenientes do crescimento da face. É o crescimento dos ossos da face que determina o problema do seu posicionamento dos dentes. Tá, e como a ortodontia pode ajudar no crescimento da face? A partir de aparelhos que a gente tem, que vai direcionando aonde precisa crescer, potencializando aonde precisa, restringindo aonde não, e a gente faz todo esse planejamento morfológico da face. A gente tem mecanismos, tem aparelhos para isso e... Nossa, que espetáculo! É isso mesmo. A ortodontia, eu sou suspeita porque eu sou especialista em ortodontia há 20 anos. Então, o que eu faço no meu consultório com os meus pacientes é isso. Uma outra coisa que eu queria falar. Infelizmente, eu trato muito adolescente, faz 20 anos. Tá. Então, as mães chegam lá com os seus filhos por volta de 14, 15 anos. Doutora, vim trazer o meu filho aqui porque o dentinho dele tá torto, ele precisa colocar aparelho, e eu esperei os dentinhos de leite cair, agora que ele tá com todos os dentes permanentes, eu trouxe ele aqui. É errado. É errado. Por quê? Porque o potencial de crescimento, ele acontece, vamos colocar aí por volta de 7 a 12, 13, 14 anos, né? Na menina, quando ela entra na menarca, que é a menstruação, ela já começa a ter uma queda brusca do pico de crescimento. Então, quando a mãe traz com 15, 16 anos, todo o pico de crescimento que eu poderia trabalhar para ter um resultado 100%, eu não vou conseguir. E o que eu fico, às vezes, porque isso é uma crença popular, né? Que os dentes de leite têm que cair para depois ver se eu vou colocar aparelho. Você também acreditava nisso? Eu acreditava, até agora. Exatamente. E não é isso. Não é isso. A partir dos 5 anos, os pais podem levar os filhos em um profissional de odontologia especialista em ortodontia.
Porque é ele que sabe determinar, a partir da análise morfológica da face, se o seu filho está crescendo de forma harmônica ou não. Se não está, a gente tem mecanismos para intervir e potencializar ou restringir aquilo que está acontecendo no rosto dele. Essa é a grande função da ortodontia. O alinhador é uma possibilidade que a gente tem. Muitas vezes, se a criança usar um aparelho desde que ela é pequena, ela pode melhorar até o crescimento facial. Exatamente. Sabe? Problemas estéticos, que às vezes é torto, queixudo, sei lá. Exatamente. Dentro do universo da ortodontia, o rosto ele cresce a partir de 3 possibilidades. Primeira possibilidade, que a gente chama de padrão 1, quando os 3/3 da face cresce de forma harmônica. Tá? Então, a mordida também tem grande possibilidade de acompanhar essa harmonia da face. Tem pacientes que são considerados padrão 2. O que significa esse padrão 2? Padrão 2, em 70% dos casos, é quando esse terço inferior da face não cresce o suficiente. Então, a gente vê aquele paciente com o queixinho lá atrás. Que se a mãe traz no período correto, no consultório, tem como a gente usar um aparelho para potencializar esse crescimento. Nossa, que espetáculo! Vai mudar a vida da pessoa para sempre. Exatamente. A ortodontia, ela é um resultado para a vida toda. A ortodontia é um resultado de uma vida toda. Eu penso que a maior herança que você pode deixar para o seu filho é isso, um resultado que dure para a vida toda. É verdade. E tem o contrário, que é o padrão 3, que é o meu menino, por exemplo, ele tem a parte inferior da face aumentada. E por que a gente nasce padrão 1, padrão 2 ou padrão 3? A gente nasce dessa forma porque a gente recebe a nossa herança genética dos nossos pais, entendeu? Então até eu tenho um amigo que a gente apelidava ele de chove lá dentro. Isso, exatamente. Isso teria solução se ele tivesse cuidado desde pequeno e amenizar o problema. O meu menino, toda a família do pai do meu filho é padrão 3. Tem tendência de crescimento dessa parte aumentada. Então, o meu filho, o primeiro aparelho que eu coloquei nele, ele tinha de 5 para 6 anos. Eu consegui tirar o meu filho de uma cirurgia ortognática. Se ele nascesse em outra família e a mãe não soubesse dessa informação e trouxesse ele no consultório por volta de 14, 15 anos, possivelmente o caso dele só poderia ser tratado com cirurgia. Cirúrgico. Entendeu? Por isso que o resultado de um bom planejamento ortodôntico é para toda a vida. Então, o ideal é levar com 5, 6 anos. 5, 6 anos. Em um especialista em ortodontia. Porque, às vezes, o clínico geral, ele não tem essa visão tão aprofundada do crescimento da face como tem o ortodontista. Às vezes, as mães falam para mim, doutora, mas eu sempre levei o meu filho para fazer limpeza, para fazer cárie, e o dentista falou que estava tudo bem. E realmente estava. Se você leva o seu filho no clínico geral, ele está olhando se tem cárie, ele está olhando como é que está a escovação, então está tudo bem dentro desse processo, né? Mas em relação ao crescimento da face e como essa mordida está se desenvolvendo, o ortodontista tem um conhecimento muito aprofundado sobre isso. Então, ele já pode diagnosticar e intervir ali naquele momento. E possibilitando até de que não ocorra uma cirurgia ortognática no futuro. Fantástico. Exatamente. Fantástico. Mas, por exemplo, se eu for lá com o meu menino de 15 anos, você tem soluções, né? Só que não pode não resolver tanto quanto resolveria se tivesse sido quando era menor. Exatamente. Né? Então, ao invés do resultado terminar 100%, talvez fique um pouco comprometido nesse sentido pela falta de crescimento. Quando não tem mais crescimento ósseo da face para me ajudar no correto
posicionamento dos dentes, a gente trata a nível compensatório. Então, a gente compensa a posição dos dentes para corrigir aquele problema que foi causado pelo crescimento errado ou desordenado da face. Mais ou menos por aí. Fantástico. Fantástico. Eu achava que ortodontia era só para o aparelhinho e agora eu estou vendo que é um leque gigantesco. Né? Exatamente. O que aconteceu, né? Esse é um ponto muito importante também. Devido à quantidade exagerada e descontrolada de clínicas populares vendendo manutenção, todo mundo não, mas a maioria das pessoas começaram a acreditar que colocar aparelho nos dentes é só ir lá e fazer manutenção, trocar borrachinha, trocar fio, né? Então, a primeira coisa quando o paciente chega no meu consultório e pergunta, mas doutora, qual que é o valor da manutenção? Eu não faço manutenção. Você me procura porque o seu dente está posicionado de forma errada. Eu vou levar o seu dente para a posição correta. Isso não se faz com manutenção. Isso se faz com planejamento. Tá. Aí é que é a grande diferença. E isso nós profissionais temos que explicar incansavelmente para os nossos pacientes. Incansavelmente. Manutenção é quando tem algo quebrado, meu carro está quebrado, eu levo na oficina para fazer o quê? Manutenção. O que isso tem a ver? Que isso? Uma nomenclatura totalmente errada, totalmente equivocada. Você não leva o seu filho no meu consultório para fazer manutenção. Você leva o seu filho no meu consultório para resolver um problema de forma previsível e com expectativa de resultado. Isso está muito longe de ser conseguido com tratamento normal de saúde. Exatamente. Você não faz... Exatamente. Tá? Eu gosto de trazer esse discurso aqui, porque abre a mente e abre a possibilidade de enxergar um tratamento ortodôntico com o devido respeito que ele merece. Tá. Isso independe de alinhador. E o alinhador é uma tecnologia altamente previsível e eu acredito que o futuro da ortodontia vai ser com alinhador. Tá. Você usa alinhador há quanto tempo você trabalha com alinhador? Eu trabalho com alinhador desde 2010. Já faz tempo. Você foi uma das pioneiras na região. Eu fiz o meu primeiro credenciamento com a Invisalign em 2010. A empresa existe desde o final da década de 90, né? Então, vai fazer 24 anos. Em 2010, eles abriram os primeiros credenciamentos aqui no Brasil, né? E eu fui fazer. Claro. E demorei muito tempo para vender o meu primeiro alinhador. Porque eu também tinha as minhas ressalvas, era uma tecnologia que estava vindo, não era da forma como é hoje. E hoje está muito, muito, muito boa, né? É uma tecnologia que realmente veio para ficar. O futuro da ortodontia vai ser esse. Eu sei que tem alguns colegas que podem não concordar comigo. Tá. Faz parte. Faz parte, né? Mas eu, enquanto Alessandra, especialista em ortodontia há 20 anos, acredito sim que o futuro da ortodontia vai ser com alinhadores. É um espetáculo. E vem cá, o custo com o alinhador é muito diferente do custo com o tradicional? Ele deve ser um pouco mais caro. Sim. Podia perguntar isso? Pode. Porque quem está assistindo vai ficar curioso. Mas deve ser uma fortuna. Sabe como é que é? E tem isso mesmo, né? As pessoas sempre me falam, nossa, mas por que é tão caro, né? Caro. O que é caro? Caro tem uma relação com preço e valor. Preço é uma coisa, valor é outra. E caro é o que você não prioriza. Claro. Vamos começar por esse ponto. Caro é o que você faz e tem que refazer. Exatamente. Isso é caro. Exatamente. Então, tem os alinhadores, ele tem um custo, né? E tem toda uma tecnologia envolvida. E isso tem que ser pontuado. Isso não é o mais importante. Quando você vai procurar um profissional para tratar... Claro, isso é o de menos.
Ali, dentro daquele planejamento, né, quando o paciente me procura, tá o custo do alinhador, que independe da empresa, que hoje a gente tem várias empresas já para trabalhar, mas o que conta é a minha experiência em fazer o planejamento de forma virtual. E é isso que diferencia um profissional de outro, não só na minha área de ortodontia, mas em todas as áreas. Como você faz o planejamento virtual? Você tem o escaneamento, vou contar um pouquinho da jornada do paciente, né? Então, o paciente vai no meu consultório, doutora, quero tratar o meu problema, quero usar alinhador, né? Eles já chegam com essa expectativa, porque sabe que eu trabalho com alinhadores. Eu faço o escaneamento intraoral, que é um aparelho aonde eu consigo, um scanner, aonde eu consigo levar a mordida do paciente em 3 dimensões para dentro do computador, através do escaneamento. Eu escaneio a sua boca com o scanner e consigo levar essa mordida sua em 3 dimensões para dentro do computador. Lá eu pego o problema que você tem e corrijo de forma virtual. E a partir desse planejamento do meu planejamento, é calculada a quantidade de alinhadores que eu vou precisar para sair do resultado que você está hoje, para alcançar aquele resultado que vai ser o final do seu tratamento. O tanto de estímulo que vai precisar. A quantidade de movimento, a previsibilidade desse movimento, que é a coisa mais importante. Então, o resultado é 90% certo? Não, é 100%. É 100%? Existem 2 situações. Se o paciente usar direitinho... Isso é um ponto. E eu sempre falo isso no meu consultório. Existem 2 situações que os alinhadores não funcionam. A primeira está relacionada ao profissional. Se ele erra o planejamento, ele errou o tratamento todo. Tá? Não, e isso não acontece só na ortodontia, né? Isso pode acontecer com qualquer profissional. Qualquer profissional da área da saúde, se errar o planejamento, errou o resultado. Não vai ter o resultado. É verdade. Tá? A segunda opção, a segunda situação onde o alinhador não funciona, está relacionado com o paciente. Por isso que eu falo, eu garanto a minha parte, você tem que garantir a sua. Que o alinhador, ele tem que usar pelo menos 18 horas por dia. Porque é o alinhador colado, preso nos dentes, né? Colado, preso nos dentes, não é porque o alinhador não fica preso. O alinhador em contato com os dentes durante 18 horas por dia, que vai permitir que os dentes leiam aquele movimento que está planejado para ele. Tá, ótimo. 18 horas, que ele durma 10... 8 horas usando durante o dia, maravilha! Exatamente. Então, se o paciente não usa essa quantidade de horas adequada, por mais bem planejado que seja o meu caso, eu vou conseguir ter o resultado? Não vou. Então, é uma responsabilidade dividida. E eu sempre gosto de ressaltar isso quando o paciente me procura. Com certeza. Porque o paciente acha assim, né? Isso aqui é uma tecnologia nova, eu vou usar do jeito que eu quero, como eu quero, e o meu dente vai chegar na posição. Não dar uma ordem para o meu dente. Não existe almoço grátis. E milagres, né? Madre Teresa de Calcutá aqui, né? E outros... Ainda a ortodontia não faz milagres. Então, o paciente tem que colaborar. E existe perfil para isso. Existe o perfil de paciente que colabora e o perfil de paciente que não colabora. O perfil de paciente, e isso tudo é discutido na primeira consulta, quando eu apresento o caso, explico para o paciente. Você vai fazer o tratamento correto? Você vai ter essa disciplina? Aí o paciente fala assim para mim, doutora, eu faço qualquer coisa para não ter aquele monte de pecinha colada na minha boca. Nossa, ótimo. Ótimo, então tá bom. Tem paciente que fala assim para mim, doutora, olha, é o seguinte, eu não quero, porque eu acho que eu não vou conseguir. Então a gente tem a opção do aparelho tradicional para ele. Tá? Mas a maioria, principalmente essa geração agora, que gosta de foto, de internet... Instagram... Eles não querem, a pecinha colada, né? Então, eles acabam cumprindo a quantidade de horas.
E eu sempre falo que existe uma possibilidade que com o aparelho tradicional a gente não tinha, né? Então, a gente vai num casamento, sábado à tarde, você não precisa de alinhador. Fantástico. Você vai se formar... Ai, se a minha época tivesse sido Exatamente. Você vai se formar no terceiro colegial. As suas fotos de formatura não precisa estar com o aparelho colado, tá com alinhador. Então, é muito gostoso, porque o paciente colaborador, ele gosta de usar o alinhador porque ele já vê o resultado, né? E é um pouco mais rápido. Então, ele fica motivado. Ele fica motivado a... O resultado é um pouco mais rápido. Sendo muito otimista, de 20% a 30% mais rápido. Porque o estímulo é maior. Porque o estímulo é mais previsível e distribuído ao longo da quantidade de alinhadores que o paciente vai usar. É como se fosse assim. Entendi. É interessante essa pergunta. O paciente com aparelho convencional, as suas filhas iam de quanto em quanto tempo fazer as consultas? Uma vez por mês. Uma vez por mês, exatamente. O aparelho tradicional, os pacientes vão ao meu consultório. Apertar lá, exatamente, a lá. cada 30 dias. Com os alinhadores, os pacientes podem vir ao meu consultório a cada 60 dias, a cada 90, ou o paciente pode estar fora do meu consultório. Por exemplo, hoje eu tenho um paciente que mora em Milão, eu tenho um paciente, e usa alinhador. Tenho uma paciente no Rio de Janeiro. E daí você envia o alinhador que vai? Exatamente, o paciente vai no meu consultório a primeira vez. Você já tem o planejamento até o final. Exatamente, eu tenho planejamento até o final. E aí o que acontece? Para paciente que não consegue vir, por exemplo, esse paciente que mora em Milão, eu tenho como fazer uma consulta ortodôntica via Zoom. Eu tenho como monitorar, existe uma plataforma de monitoramento. Você é capaz de falar, mas você não está usando direito. Não, eu não sou capaz. Ela é uma plataforma especializada para isso. Aí, o que acontece? O paciente está lá em Milão, ele abaixa o aplicativo dessa plataforma, o celular dele, dentro desse aplicativo, vira um novo escaneamento. Aí o paciente faz o movimento com o celular e isso é escaneado e mandado para dentro da plataforma. Então, eu consigo saber se o que eu planejei está realmente acontecendo. Então, eu acho isso assim, uma coisa fantástica. Eu, depois de 20 anos de ortodontia, nunca pensei que a gente fosse chegar onde a gente chegou. Nossa, com tanta previsibilidade e com tanta informação. A gente tem muita informação. A tecnologia ajudou muito, Exatamente, né? É isso. A tecnologia ajudou muito. E a tecnologia, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela te traz muita informação. E um bom profissional tem que saber como e quando usar todas essas informações. Eu acho que isso é que diferencia. Você sabe quanto tempo nós já falamos? Meu Deus. 33 minutos. Eu falo muito também, né? Não, é porque o assunto é interessante demais. Eu quero saber, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não tem? Nossa, acho que a gente falou bastante, hein, Lu? Porque o assunto foi... os alinhadores são confortáveis, Nós estamos conferindo aqui se a gente fez tudo, tá? Eu já sei tudo disso aqui. A gente falou tudo, Lu. Né? Falou tudo. de uma forma que eu acho que é como os meus seguidores iriam te perguntar. Porque se fosse ao vivo, o cara ia perguntar, mas e aí? Não sei o quê, bababá, a gente ia ter que ficar respondendo. Então, eu procuro sempre receber isso. Que legal. Eu acho que, para mim, eu vi aqui, a gente falou bastante coisa. João, você ouviu a entrevista? Você conseguiu entender? Fala aqui. Deixa um recado aqui para os nossos seguidores e depois eu encerro a entrevista. O que será que eu posso falar? Fala que você está à disposição, que você atende em Fernandópolis, em Votuporanga. Tá. Então, para finalizar a nossa entrevista aqui, né, Lu, nosso podcast,
Eu atendo na cidade de São José do Rio Preto e Votuporanga e estou à disposição para quem quiser saber mais sobre alinhadores, sobre ortodontia, fico extremamente disponível. É isso. Isso! Gente, eu adorei. Fiquei sabendo milhões de coisas que eu desconhecia e estou muito satisfeita que a odontologia está avançando muito. Muito. Isso é muito legal. Principalmente pelos profissionais brasileiros. Eu tenho muito orgulho disso. Então, se você gostou da entrevista, passa lá para a tua prima, que tem o filho que está com problema, enfim. E essa entrevista vai estar na íntegra no YouTube, no Spotify. Por favor, se inscreva no nosso canal. Eu preciso de inscrições no nosso canal para começar a monetizar. Obrigada!